Ele começou a dar aulas de processamento de dados aos 18 anos e se tornou o fundador e CEO do Grupo ENIAC, uma instituição de ensino aqui de Guarulhos. Eu estou falando do nosso entrevistado de hoje no Ponto de Vista, o professor Rui Guérios. E a gente vai conhecer a trajetória do professor Rui, que se confunde com a história do Grupo ENIAC. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, professor Rui. Muito bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos fazer um belo trabalho. Então, vamos começar essa história pelo início, né? O senhor paulistano, como que Guarulhos entrou na sua vida? Foi muito legal. Eu estava já fazendo a coordenação do ENIAC, e o ENIAC ele começou em toda a região metropolitana de São Paulo, né? Então tinha em Pinheiros, Santo Amaro, São Bernardo, São Caetano, Santo André e Guarulhos, né? Que ele já nasceu como uma entidade que ia trabalhar com o fomento do processamento de dados e informática em todo o Brasil, inicialmente na região metropolitana de São Paulo. E o nome já era ENIAC? ENIAC, já. E Guarulhos, eu sempre tive dificuldade de chegar em Guarulhos e tudo, então eu falava, não, eu vou em todas as unidades e tal, mas não vou lá em Guarulhos, né, e tal, e ficava rodando em tudo que era unidade. E aí a primeira vez que eu vim para Guarulhos, eu me perdi, fui parar no aeroporto, um aeroporto recém de moto, né, eu só andava de moto, e cheguei 2 horas atrasado, mas eu fui tão bem recebido, eu nunca mais... E daí eu só fiquei em Guarulhos. Muito interessante, muito interessante. Mas para entender essa logística toda, onde que o senhor morava em São Paulo? Eu morava em São Paulo, ali na Alameda Itu, nos Jardins, né? E ficava de moto fazendo indo em todas as unidades, né? Falando com os professores, com os alunos, tudo, né? Foi um processo muito difícil, né? De fazer uma implantação no mesmo ano em 7 unidades, né? Isso com 18 anos? Não, 18 anos eu comecei a dar aula, isso eu já tinha 22. 22, 23. Eu comecei a dar aula com 18 numa outra escola, né, que é a origem do ENIAC, que é o Colégio Brasil, de Vila Carrão, e onde foi montado o primeiro curso de processamento de dados com computador no Brasil. Né? Bom, começou a dar aula com 18 anos. Como que começou essa formação na área de tecnologia, né? O que te levou para a tecnologia? Olha, eu estava fazendo engenharia, né, na época, primeiro ano de engenharia, e eu sempre gostei muito da área de exatas, né? Matemática, física. E fui fazer nessa escola uma prova teste de professor, né? E eu não queria, eu achava que eu não era professor. Aí eu fui fazer esse teste, de repente baixou o santo, como se diz, né? E eu tive uma visão muito importante para a minha vida de que eu iria ser professor para sempre, né? Foi um negócio muito marcante. O teste era de matemática, física, né, dos assuntos que eu conhecia muito bem. Como a escola estava voltada para processamento de dados, rapidamente, então, eu ingressei na área também, comecei a estudar, né, e a ministrar aulas também nessa área. Né. E depois também foi se especializando, né? Fez graduação em tecnologia de administração de pequenas e médias empresas e, mais adiante, engenharia de produção. Para falar a verdade, eu comecei muito cedo da aula, né? E eu assumi tanto a vontade de dar aula e me senti tão bem. Então, eu dava muita aula. Então, conseguia fazer o curso de engenharia junto com tanta aula que eu tinha para dar. Cheguei a dar 72 aulas por semana. Tinha aula no sábado, no domingo, todo dia e tal. E mesmo assim eu cheguei até o 5º ano da engenharia. Mas não terminei a engenharia. E para você dar aula, você precisa estar matriculado numa escola de matemática, de física, para poder oficialmente dar aula. E como eu comecei muito cedo, dando muita aula, e logo entrei também na gestão, e comecei a fazer e a construir tudo isso, na real eu só consegui me formar mesmo em 2005, 2006, com o advento dos cursos EAD. Então eu pude me formar em administração
E na sequência eu fiz o mestrado em engenharia da produção e tecnologia, né? Então foi uma coisa meio ao contrário, né? Mas abraçou com entusiasmo a carreira de professor. É o que eu sei fazer, né? Agora, daqui 2 anos, eu vou fazer 50 anos de magistério, né? E é uma vida, gente. E agora também a gente está fazendo 40 anos de ENIAC, né? Como gestor e tudo. Agora, Legal. como que foi essa... Porque, pelo que você está falando para mim, é uma quantidade muito grande de aulas, né? Mais de 72 por semana é uma loucura, né? É uma loucura, uma loucura, né? Massa. Pensar que 40 horas é o que as pessoas trabalham normal, né? E como que foi esse processo, né, de se tornar sócio e gestor do ENIAC? Olha, foi bem por acaso, né? Como eu era muito bom professor e eu fui chamado para ser coordenador, para justamente poder ensinar os professores a dar aula melhor, porque na época era tão complicado, não existia ninguém que conseguia dar aula de TI, que eram muito novos, a profissão era muito nova, não tinha ninguém, né? E a gente acabava formando os alunos no curso técnico e os melhores alunos, eles já iam fazendo monitoria, tudo, e eles recebiam da diretoria de ensino uma autorização especial para poder dar aula, né? Porque não tinha profissional. Então era uma garotada que dava aula. E eu fui convidado a ser coordenador, principalmente para poder fazer esse trabalho pedagógico com os meninos, que foi muito legal, né? Eles até hoje são os meus melhores amigos, muitos estão junto comigo, né, nesses 40 anos. E nesse momento também eu fui convocado para poder fazer as apostilas e material didático, tudo que se tornou uma coisa muito importante, né, dentro do grupo do ENIAC. A gente fez um trabalho assim muito inovador nessa área, né, muito bacana. A gente aqui em Guarulhos, a gente está muito acostumado a ouvir ENIAC. O que significa ENIAC? É a sigla do primeiro computador eletrônico, né? Eletrônico, numérico, integrator, calculator. Que foi em 1940, 42, 46, foi o primeiro computador eletrônico existente no mundo, né? Então é uma homenagem ao ENIAC, né? Agora explica pra gente, quando você começou a dar aula, primeiro, né, você falou que o embrião foi aí o curso técnico Brasil, que passou a se chamar ENIAC, era uma escola com cursos técnicos. Sim. Né? Como que foi se expandindo? Porque hoje tem o centro universitário, tem ensino infantil, enfim, tem é uma ensino história regular. interessante, assim, né? O idealizador do Colégio Brasil, né, foi o meu irmão, Roberto Mansur Guedes. Ele hoje está nos Estados Unidos, né? Vai ouvir aqui a conversa da gente. E o Roberto, ele tinha formação, ele era programador mesmo, né? E tinha parado de trabalhar e assumiu a escola. E a escola estava com muita dificuldade financeira, tudo estava uma bagunça quando ele assumiu a escola, o Colégio Brasil. E ele, como bom gestor, assumiu e falou, não, eu tenho uma matéria aqui que chama processamento de dados nos cursos de contabilidade e tudo, eu vou dar aula disso, né? E aí ele viu que o pessoal aprendia muito bem, daí ele teve a visão de trazer os primeiros microcomputadores, importar os primeiros microcomputadores dos Estados Unidos para trazer para o Brasil, e idealizou o primeiro curso com um microcomputador, né? E a partir daí foi um sucesso. Quando ele montou, teve grupos que investiram muito e montou o ENIAC, ele acabou me chamando para fazer essa parte pedagógica inicial, né? E entrar junto do processo, né? Aí, como eu abracei muito Guarulhos, Guarulhos me abraçou quando eu vim para a unidade, eu acabei me transformando coordenador da unidade e tudo. Depois houve uma cisão no grupo e ficamos só com Guarulhos. Quando ficou com Guarulhos, o Roberto me ofereceu uma parte da sociedade, né? E aí que eu me tornei sócio por acaso. Pra falar a verdade, eu não sabia nem assinar cheque direito, eu sabia o que eu sei fazer, dar aula, né? Acertar tudo com os professores, né? Fazer um trabalho bacana com os alunos, que é a minha vida, né? E essa expansão, então, para áreas que não, assim,
quando a gente pensa, né, ensino regular... É muito extenso tudo, né? Então, vou procurar fazer um resuminho para você. A gente começou com técnico em processamento de dados, segundo grau, né, ensino médio. Aí as mães gostavam tanto, falavam assim, não existe escola em Guarulhos, no primeiro grau, né, no educação básica e tal. Aí a gente montou a educação básica, tá certo? Foi um sucesso. Depois, o ensino técnico teve um problema muito grande na época do Fernando Henrique. Ele proibiu as pessoas de trabalhar com 14 anos, né, não podiam mais trabalhar. Nós tínhamos, para você ter uma ideia, uma turma noturna com mais de 1.000 alunos, que eram office boys, de 14 anos, e pagavam a própria escola, né? E nós, técnicos, escolas técnicas grandes, tivemos um problema, né? De evasão, tudo. E aí a gente foi fazer um trabalho de conhecer como é que era a educação de tecnologia no mundo, nos Estados Unidos e tudo. E montamos, junto com o poder público, com o Instituto Paula Souza, com o Senac, com tudo, os cursos de tecnologia superiores no Brasil, a partir de 2000, do ano 2000. E aí foi um sucesso muito grande, né? A gente entrou no nível superior. E aí crescemos muito. Isso, então, o que era colégio se tornou um centro universitário. Exatamente, a gente já começou grande, começou como um centro universitário tecnológico, né? E depois crescemos mais, éramos centro universitário também das outras áreas, né? Não só de tecnologia. E estamos aí, estamos... Foi uma escolha, por exemplo, partir, né? Vocês nasceram já como um colégio técnico, né? E ir para a área de tecnologia já foi uma escolha? E se expandir para essa área também, como é que foi? O que motivou isso? Está no DNA, né? Você trabalhar com processamento de dados em 1978, 77, ninguém nem sabia o que era isso, né? Só existiam nas empresas muito grandes, os grandes computadores. Então foi sempre uma coisa muito inovadora, muito ligada à tecnologia da informação, portanto a tecnologia, né? Então está no DNA, a gente já nasceu assim. E o que a gente tem feito muito nesse desenvolvimento do ENIAC é mantido esse DNA e trazido a tecnologia para as áreas em que a gente acabou se envolvendo, né? A primeira área foi de automação, né, de robótica. A gente criou então os cursos técnicos de robótica, de automação, e as engenharias vieram na faculdade, né? A gente tem os melhores cursos de engenharia, muito bem pontuados no MEC, muito bem respeitados, né? E depois a gente teve esse desenvolvimento na área de saúde, né? Que a gente sempre ficou muito preocupado em entrar, porque eu, por exemplo, não conhecia muito, né, a área de saúde. Então a gente começou com técnico em enfermagem, apanhamos bastante, aí fomos crescendo. Hoje a gente tem todos os cursos da área de saúde, conquistamos recentemente, né, já estamos com o curso em andamento, autorização para medicina e odontologia também, estamos muito orgulhosos. E a gente vai falar sobre isso mais no próximo bloco. Você que está acompanhando o programa com a gente, não sai daí, porque a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o fundador e CEO do Grupo ENIAC, Rui Guérios. Professor, a gente terminou o primeiro bloco, o senhor estava comentando justamente que esse ano o ENIAC ele conseguiu a aprovação do MEC para 2 cursos da área da saúde, medicina e odontologia, né? A Guarulhos já tem 2 universidades que oferecem o curso de medicina, mas quando a gente pensa em centro universitário que nasceu aqui na cidade praticamente, a gente está pensando aqui no ENIAC, né? Vai ser a primeira universidade aqui com DNA guarulhense. Perfeito. Né? Eu queria que o senhor falasse a importância dessa aprovação para o ENIAC e como que foi esse processo de aprovação junto ao MEC para o centro universitário, né? Como é que foi? O que teve que fazer para poder conseguir essa aprovação? Então a pergunta é muito boa. Nós temos mais 1 hora de programa, mais ou menos, para poder responder. Não, dá aí o programa, né? Dá o programa rapidinho. Vou procurar fazer os highlights aí. O curso de medicina é muito difícil, né, de conseguir. Pra você ter uma ideia, a gente faz parte de 2% de todas as instituições de ensino de nível superior do país.
só 2% tem cursos de medicina. Então, é muito complicado. Há 5 anos que a gente está batalhando para conseguir a aprovação do curso. Foi muito interessante todo o processo, né? A gente tinha que tirar 5 e um 5 alto, né? 5 é a maior nota do MEC, né? E tinha que tirar o maior 5 possível. Então foi um trabalho muito, muito bacana que acabou subindo a régua de todo o ENIAC, né? Nós tínhamos uma régua de tirar 4 em todas as avaliações, que é uma nota muito boa, excelente. E a partir da medicina a gente subiu essa régua, agora a gente só aceita 5 nas avaliações do MEC, né? E avaliações de curso, de todos os cursos, de tudo. Então, para nós foi muito difícil, muito importante. Para você ter uma ideia, a gente tem que ter toda a infraestrutura pronta, né? A gente fez reformas em mais 2 andares do ENIAC. A gente, convidando vocês, população também, para conhecer as instalações. A gente tem laboratórios assim muito legais, onde os alunos podem praticar, podem errar, né? São simulações realísticas, são robôs de última geração, e que fazem uma completa revolução no ensino da medicina, né? Os nossos professores médicos, eles falam, puxa, que pena que eu não... Eu queria voltar agora e ser estudante de novo, né? Para ter a oportunidade de poder praticar, né? Com toda essa tecnologia. Então, a gente está muito contente, a primeira turma tá funcionando, está todo mundo amando. A gente está em lua de mel, né? Com o curso de medicina. E odontologia foi exatamente há pouquíssimo tempo, né? Que foi aprovado também. Ficou mais de 3 anos parado lá no MEC. A gente tem uma dificuldade lá com os processos em geral, né? O MEC tem muito processo e acaba sendo muito moroso. Mas estamos muito felizes agora de fechar com todos os cursos da área da saúde, né? Temos também psicologia, enfermagem, biomedicina, todos muito bem avaliados. Os alunos são muito diferentes, são muito legais, são muito pessoas que querem fazer o bem pela sociedade, né? Então, quem está na área de saúde é diferenciado, é muito bacana, a gente está muito feliz. A gente viu, principalmente nesse período de pandemia, né, o quanto eles precisam se doar para poder exercer a profissão ali, né? A gente acha que professor se doa, né? Mas os profissionais da área de saúde, a gente tem que tirar o chapéu, né? É muito bacana mesmo. Tá em contato com eles, tá aprendendo com eles, né? Muito vivo tudo. E uma coisa importante, né? A gente está falando aqui, claro, a gente sabe que o ENIAC é uma instituição privada, mas vocês têm um sistema de bolsas, né? ENIAC 1000. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona, né? Porque é uma porta de entrada importante para as pessoas com baixa renda. Como é que funciona, né? O que precisa para disputar aí uma vaga? Tem processo seletivo? O ENIAC nasceu assim, amém, né? A gente foi a primeira escola a fazer exame de bolsa. E tem na história do ENIAC muitos alunos que têm muito sucesso e que só poderiam ter acesso a esse tipo de educação porque conquistaram uma nota muito boa e conseguiram a bolsa. E para manter a bolsa no ENIAC é complicado também, a gente exige muita contrapartida, o aluno tem que ser muito bom, ele tem que ser muito focado, né? E isso fez, né, como eu falei, uma parte do nosso DNA é essa coisa de inovação, de tecnologia. E a outra é de estar fincado com a missão de transformar as pessoas, né? Transformar as pessoas, principalmente de menor renda, que tem menos condições, né? De conseguir dar autonomia para essas pessoas, para que elas possam cuidar de si, possam cuidar de sua família e possam depois, nesse movimento, ajudar a cuidar das outras pessoas também. Então, o ENIAC, ele tem uma força muito grande, e a gente, não só eu, mas eu vejo isso muito bem disseminado na instituição, as pessoas tratam isso como missão, né? Esse é o diferente do ENIAC. Então, a gente está fincado no trabalho com a comunidade, nossos cursos têm que funcionar, então a gente está muito junto do mercado de trabalho, dos empresários, das empresas, porque não adianta você formar uma pessoa que não vai funcionar na empresa, né?
Então, esse é um tripé do ENIAC, né? Trabalhar muito bem com as empresas, com o mercado de trabalho e fazer a diferença na comunidade, nas pessoas mais próximas, onde a gente está, que é aqui em Guarulhos. Amém. São bolsas integrais e são, assim, até uma dúvida, né? Quais são os cursos que são habilitados aí para você disputar essa bolsa? Os principais cursos, né, tanto da área do nível superior como técnicos também. A gente acredita muito no técnico, a gente nasceu no técnico, a gente fez um ensino superior baseado no técnico, com mais prática, com mais colocação no mercado, com mais vontade, né, exigindo mais os alunos, né? Então, as bolsas, elas estão, é um programa de 1000 bolsas que a gente tem, ele é aberto para praticamente todos os cursos superiores e os principais cursos técnicos. E para participar, tem processo seletivo? Como é que faz? Até para a gente alertar a população, tem processo, né, seletivo, pode... A gente vai começar agora o processo seletivo já para 2025, né? E tem um processo seletivo que a gente faz junto com a prefeitura também, né? E para você ter uma ideia, no último curso teve 12 mil inscritos, né, no último vestibular, né? E a gente conseguiu cumprir as 1000 bolsas, né? E a gente fica muito feliz, porque aqui mesmo, quando eu estava entrando no estacionamento, você é do ENIAC, meu filho entrou no 1000 bolsas, né? A pessoa que está fazendo a recepção lá no estacionamento. E ele entrou na área de TI, eu falei, e aí, ele tá legal? Não, ele tá incrível, ele acabou de ser chamado para montar uma startup, né? Que é um pouco da bagunça do ENIAC, que a gente também trabalha com isso, né? Inovação, startup, empresa. E eu fiquei muito feliz, né? Nossa. E eu acho que assim, pensando na modernidade, né? Qual que é a importância de ter, por exemplo, incubadora de startup? Fala um pouquinho de como que a startup é importante nesse momento da educação. A gente é bem maluco lá no ENIAC, né? Nessa parte assim, é muito diferente, não tem isso nas escolas, né? Mas isso também nasceu, faz parte do nosso DNA empreendedor, né? Como a gente trabalhou sempre com classes desfavorecidas, com dificuldade, mas o brasileiro é muito empreendedor, então as pessoas tinham pequenos negócios. Então a gente desde sempre criou no programa como é que a gente pode ajudar o teu pequeno negócio a alavancar, a crescer. Antes até de falar em startup, né? Estou falando de negócios familiares, você pode ter um carrinho de cachorro-quente, qualquer coisa, né? Então a gente incluiu isso sempre nos nossos programas e a gente dissemina muito a cultura empreendedora, né? Que é o que faz a diferença na vida das pessoas, né? E com essa modernidade toda, a gente visita muito as principais universidades do mundo, né, para aprender com eles e para copiar, né, trazer as boas práticas para cá. E isso é uma das coisas assim que bate muito com a moçada de hoje, né? A moçada de hoje pensa assim, eles querem fazer a diferença no mundo, eles querem construir uma coisa que efetivamente impacte muitas pessoas, né? Então o ENIAC ele é muito atualizado com isso tudo, né? Então fica muito bacana. Você contou para a gente que conseguiu fazer aí ensino superior, especialização por conta da EAD. E a gente tem observado, né? A gente tem aqui um dado do censo de 2021 que a EAD representava aí no país 41% das matrículas. E, segundo você mesmo disse, né, no censo mais recente do ensino superior, já superou aí os 50%. Fala um pouquinho da importância de você ter mais essa possibilidade, né, e como o próprio ENIAC lida com isso, né, e como teve que lidar também com isso por conta da pandemia. Em 1996, a gente começou a estudar os cursos EAD, né, o ensino à distância. Já imaginando que essa geração que está chegando é uma geração que aprende sozinha, né? A internet tinha acabado de chegar no Brasil. A gente falou, cara, isso aí vai acontecer. E a gente apanhou que nem doido, né? Tentando fazer várias pesquisas e começando cursos e fazendo. E foi muito bacana, como a ENIAC é muito inovador, a gente foi uma das primeiras escolas que utilizou o ensino à distância no nível universitário para todas as disciplinas. Então a gente trouxe toda a tecnologia do ensino à distância e colocou em todas as disciplinas do curso.
e permitiu que o curso, que antes tinha 4 horas de duração, passasse a ter 3 horas de duração. E abriu com que muitas pessoas pudessem estudar com a gente, né? Então as pessoas vão 6 da tarde, vai até 8h30, depois das 8h40 até as 11h, né? Criamos oportunidade de trazer muita gente. E a gente cresceu muito, né? E viu que isso era uma coisa bacana. Então, a educação à distância, a tecnologia de educação, tudo isso é muito importante porque é inclusivo, né? Hoje, a gente não conseguiria ter tanta gente estudando o nível superior como tem no Brasil se não tivesse a educação à distância, né? São mais de 50%, como você falou. No ENIAC a gente tem nós temos 13.500 alunos entre colégio, faculdade e técnico, né? E desses 13.500 a gente tem 3.000 alunos do ensino à distância, né? Então é muito legal. E as pessoas meio que foram obrigadas a entender e lidar com o ensino à distância por conta das restrições da pandemia, né? Acelerou muito, né? Acelerou demais. Aí, isso foi muito bacana. A gente gosta de crise porque é sempre uma oportunidade para poder melhorar e tudo. Então foi muito legal como a gente conseguiu responder rapidamente na pandemia, né? Num fim de semana a gente virou a chave na faculdade, que era mais fácil, e no colégio também, né? Para ficar tudo à distância naquela época. Foi um marco, foi muito bacana e ajudou muitas pessoas a continuarem a estudar, né? Isso aí. E o que você deixa de mensagem, né? Porque a gente falou assim, bom, vamos falar sobre a tua trajetória. Começou ali como professor, hoje virou gestor de uma grande instituição de ensino aqui da cidade. Que mensagem você deixa para esse jovem que está entrando aí no mercado, não só de educação da área tecnológica e tal, mas que está aí começando? Eu tenho 66 anos, né? Então a gente já está há mais de 5 anos fazendo processo de entrada de gente mais jovem, né, para funcionar e tudo. Meu filho tá lá, tá me ajudando muito na escola. E toda a geração nova dos funcionários também tá subindo junto com ele, né? E a gente que trabalha em educação, você deu aula também, você sabe, o mais legal de tudo é que não dá para ficar tão velho quanto a nossa idade tem, né? No meu caso. Porque você sempre se atualiza, você vê como as pessoas são. Todo mundo reclama dessa molecada hoje. A molecada não quer nada, não sei o quê, parava. Eles são incríveis. Eles estão preparados para esse mundo maluco que a gente está vivendo, por esse impulso que o mundo teve de transformação e que não para, a gente está todo mundo sentindo isso na pele, né? Tá? Mas eles estão preparados. E eu vejo isso na molecadinha de 12 anos no ENIAC. Nós temos lá uns laboratórios muito malucos que a gente fez para a faculdade e tudo, que não foi tão bem povoado quanto a gente imaginava. Então a gente abriu para o colégio. E essa molecada de 12 anos está lá fazendo integração, automação, startups, mirins, e eles participam de tudo que é científico, né? Quer dizer, a molecada já tem essa cabeça, né? Eles já estão com a predisposição de encarar esse mundo da inteligência artificial, do mundo diferente que a gente está vivendo, né? Então eu fico muito feliz e eu acredito muito, né, no ser humano e na geração nova, né? Então essa é aquilo que a gente poderia transmitir. É isso aí, então. Agradeço a sua participação aqui no Ponto de Vista, esse papo falando de educação, falando de coisas... É bom, estou sempre à tua disposição, amei também, gostei muito, tamo junto. É isso aí, gente, conversa boa, como eu sempre falo, passa rápido. Já agradeci o nosso entrevistado, agora eu agradeço você, telespectador internauta, que acompanhou o programa com a gente e convido você para assistir as próximas edições do Ponto de Vista. Até lá!